Minha rapaziada, minha rapaziadinha, seguimos aqui em São Paulo, onde o Inter tem uma decisão em Santos amanhã, na Vila Belmiro contra o São Paulo, e eu quero nesse conteúdo trazer alguns detalhes de bastidores e de algumas questões que eu ouvi no bastidor do Inter a partir da chegada do Abel, essa chegada do Inter ontem à noite aqui em São Paulo, algumas conversas que eu tive com algumas pessoas do Internacional nas últimas horas, e eu tenho alguns bastidores para a gente trazer aqui do novo ambiente que vai se criando no Internacional para essa reta final, que vamos lá, né? É mais do que a reta final, é a última semana de Campeonato Brasileiro, são os últimos dias de Campeonato Brasileiro e dias decisivos para a história do Internacional. E a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguimos aqui em São Paulo na concentração do Internacional para a gente falar um pouco desse jogo da quarta-feira, esse jogo decisivo que o Inter tem amanhã em Santos, na Vila Belmiro. Eu quero trazer alguns bastidores do que eu ouvi de pessoas do Internacional, desse novo momento, desse novo ambiente. É mais do que reta final, é a última semana de Brasileirão, semana decisiva para o Inter, e tem bastante para a gente falar nesse conteúdo, então eu já peço para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações por aqui para não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Não tem registro? Vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link, entra nesse link, te registra lá na KTO e vai dar uma brincada, tá? Gente, vamos lá. Eu tô aqui na concentração do Inter em São Paulo e eu ouvi algumas questões e algumas informações importantes nas últimas horas. Primeiro a gente precisa contextualizar aqui, tá? A gente está simplesmente em uma das semanas mais importantes da história do Internacional. Não é nenhuma loucura dizer isso. O Inter briga e muito contra o rebaixamento. O Inter entrou no Z4 na última rodada e entrou feio no Z4. O Inter tomou 5 do Vasco, o Santos tocou 3 no Sport, o Vitória ganhou em casa do Mirassol. Os resultados foram muito ruins para o Internacional, exceto aquele resultado do Ceará, que até estava vencendo o Cruzeiro. O Ceará pontuou, né? Empatou com o Cruzeiro em 1-1 em casa, mas estava vencendo o jogo. Seria pior ainda, seria menos um adversário na briga, e o Ceará que vai perder agora provavelmente para o Flamengo no meio de semana. O Flamengo briga pelo título para confirmar o título dentro de casa no Maracanã nessa quarta-feira, e depois tem o Palmeiras em casa. Então o Ceará poderia sair da briga, sendo que ele tem 2 jogos contra os 2 melhores times do Brasil hoje, Palmeiras e Flamengo, que fizeram agora no final de semana a final da Copa Libertadores da América, e aí seria muito complicado para o Ceará sair dessa situação. Muito complicado. Mas, ainda assim, o resultado acabou sendo o único resultado positivo para o Inter nessa rodada. Mas a chegada do Abel, gente, ela deu uma mudada no ambiente do Internacional muito interessante, dentro do que eu ouvi, tá? O Abel chegou no domingo, teve o primeiro contato com o grupo de jogadores. Muitos jogadores ele não conhecia, a maioria deles ele não conhecia, e quando eu digo não conhecer, é não conhecer o dia a dia do cara, de conversar com o jogador. Óbvio que ele já tinha visto e estava acompanhando o Inter, como ele estava aposentado, né? Não estava trabalhando como técnico e nem como diretor desde 2023, o trabalho como dirigente no Vasco e antes, em 22, como técnico do Fluminense. O Abel, ele estava acompanhando o Inter pela TV e pelos programas esportivos, enfim, era a forma que o Abel tinha de acompanhar o Internacional. Então, bem dizer, o Abel conhecia 3 jogadores no elenco, 3 jogadores que ele trabalhou. Trabalhou com o Alan Patrick no Inter em 2014, conhecia o Richard, que ele trabalhou no Fluminense, e conhecia o Juninho, zagueiro do Internacional. Fora isso, os jogadores ele foi ter contato e conhecer agora. Só que dentro do que eu ouvi, já teve uma mudança de ambiente com a chegada do Abel. Que os jogadores olharam para o Abel e viram, pô, é o Abel que está chegando aqui. O Abel Braga é conhecido no meio do futebol brasileiro, um grande treinador, e nesse clube aqui que eu estou vestindo a camisa, ele é o maior treinador da história. Campeão do maior título da história desse clube, que é o Mundial de 2006. Então, dentro do que eu ouvi, os jogadores sentiram essa presença do Abel de forma positiva. Eu até falei no meu espaço, no Debate Raiz,
falei agora no AM Colorado pela manhã com o Colar, o Tiger e o Demoliner, que ainda assim eu tenho uma preocupação em relação ao empenho desse grupo de jogadores. Mas do que eu ouvi do vestiário do Inter nas últimas horas, a aceitação do grupo em relação ao Abel foi muito grande, tá? Teve pacto no vestiário, que é aquilo que a gente sempre fala que tem, tá? De, bom, chegou a hora, vamos se juntar aqui, vamos se unir, vamos tirar o clube dessa situação. Tanto que o Inter, como o Abel tem menos aí de uma semana, teve menos de uma semana, contando aí o último domingo que ele chegou para trabalhar a equipe para jogos contra o São Paulo e o Bragantino no domingo que vem no Beira-Rio, o Inter antecipou a concentração por isso. Porque quando tu tá no CT treinando, tu vai pro CT, treina, depois tu vai para casa, depois volta só no outro dia, e o Inter não queria isso. O Inter queria todo mundo muito unido com o Abel, com o Hélio Carraveta, que chegou para fisiologia nesse momento final do ano do Internacional, queria todo o grupo de jogadores unido também, nesse momento complicado. E tu fazer isso estando em Porto Alegre é mais difícil, porque cada um vai para sua casa, volta só no outro dia, e tu tá num ambiente de concentração, tu, como diz a palavra, concentra todo mundo e une todo mundo com o Abel também nesse momento. Mas já teve um impacto do Abel dentro do grupo de jogadores, dentro do vestiário do Internacional. O que eu ouvi também, tá? Que os jogadores, perante ao técnico Abel Braga, fizeram um meia-culpa do momento ruim nessa reta final de temporada. O Abel até fala na coletiva que ele disse pro Alan Patrick que ele não tá bem, e que o Alan Patrick concordou, que o Borré não entregou ainda aquilo que se esperava na contratação dele, e o Borré sabe disso. Ele falou sobre esses episódios na entrevista coletiva, e pelo que eu ouvi no bastidor, teve essa conversa com praticamente todo o grupo, e que o grupo fez o meia-culpa de entender, de fato, Abelão, a gente tá mal, a gente quer melhorar, a gente tem pouco tempo e a gente sabe disso, a gente se meteu numa enrascada muito grande, mas a gente pode resolver. E aí foi feito esse pacto interno no vestiário para resolver essa situação. Claro, tem uma questão também de possivelmente um bicho dentro do vestiário, também dentro do que eu ouvi, o Inter não vai confirmar, mas também não vai negar essa informação, tá? A leitura que eu fiquei em cima das informações que eu tenho é de que sim, vai ter, e infelizmente é normal, isso acontece no meio do futebol. Eu até trouxe mais informações no vídeo de ontem à noite, para quem quiser acompanhar, também aqui da concentração do Inter, eu trouxe mais detalhes sobre isso, mas já dá para ver uma mudança de ambiente, uma mudança de perspectiva, e eu ouvi de um importante dirigente do Inter que a análise da direção é muito boa sobre essa chegada do Abel, e que nesses 3 dias já deu para ver essa mudança de perspectiva, essa mudança de ambiente, mesmo com o pouco tempo do Abel aqui, e que tá vendo o grupo afim, querendo. E essa era a minha preocupação. Se o grupo ia estar querendo, se o grupo ia estar afim. E esse dedo na tomada que eu ouvi que o Abel botou nos jogadores serviu para isso, tá? O Abel botou o dedo dos jogadores na tomada, cobrou eles, tá? Tanto que a primeira conversa com o grupo não falou de time, não falou de esquema tático, nada disso. Isso foi falado no campo. Mas na salinha do CT Parque Gigante, na chegada do Abel, a conversa foi outra. A conversa foi sobre dar resposta e sobre a importância que tem esses 2 jogos e o Inter não ser rebaixado pela segunda vez na sua história. Então o Abel chegou, eu diria que chutando a porta do vestiário, claro, num sentido figurado, mas também para dar uma reanimada, para dar uma reacordada, não para sair botando o dedo na cara de jogador, não, mas para dar uma reanimada nesse grupo para essas 2 últimas rodadas. E, cara, repito, a informação que eu tenho do bastidor do Inter é de que a chegada do Abel, ela tá já sendo, nesses primeiros dias, muito positiva dentro do vestiário do Internacional. Vamos ver se isso vai surtir efeito já agora na quarta-feira. Daqui a pouco eu tô indo para Santos, o vídeo da noite já vai ser de Santos, onde o Inter amanhã na Vila Belmiro tem um jogo importantíssimo contra o São Paulo. E aí tem até um outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês, gente, sobre o contrato do Abel, porque eu falei no final de semana, né, o Abel não vai receber uma remuneração, um salário, tá? Salários como a gente conhece de treinadores de Série A do futebol brasileiro, 200, 300, 400, 500, 600, 1 milhão, mais de 1 milhão. O Abel Ferreira ganha quase 3, quase 4 milhões, se não me engano. O Abel não vai ter isso, tá? A pedido dele. Ele pediu para a direção, ó, eu tô indo para ajudar vocês, 2 rodadas, não quero remuneração, aí ano que vem a gente conversa, eu vou ficar no clube como diretor ao lado do D'Alessandro, enfim, aí a gente conversa. Mas agora eu tô indo só para ajudar, para tentar salvar nessas últimas 2 rodadas, nessa última semana de Brasileirão. E aí eu até ouvi de uma pessoa do Inter
que para sair no bid, o Abel saiu ontem no boletim informativo diário da CBF, para estar regularizado, poder treinar o Inter normalmente à beira do campo, o Inter tinha que publicar um contrato. Se não tivesse bid, nem contrato faria o Abel, já que ele não vai receber nada. Mas o Inter era obrigado a fazer um contrato com o Abel para poder regularizar ele no bid, porque tu tem que botar o contrato e mandar o contrato para a CBF. E aí, por conta disso, o Inter botou um valor simbólico nesse contrato, mas não é um valor astronômico. Vamos lá, não sei se não é até um salário mínimo lá, que hoje está em R$ 1.500. O Abel não vai receber um salário padrão futebol, não vai receber um salário para botar no bolso e ajudar. Não, nada disso. Só que ele teve que fazer um contrato, porque senão ele não tinha como ter o seu nome publicado no bid. É isso, tá? Então eu queria também trazer esses detalhes do contrato do Abel Braga, que foi finalizado com o Inter, inclusive foi assinado ontem, antes do Inter vir aqui para São Paulo, aliás, né? E inclusive eu tô indo agora à tarde para Santos, tá? Então fiquem ligados aí, e eu queria trazer esse detalhe também sobre o contrato do Abel com o Internacional.